seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Esta semana nós estudaremos a lição 7, que fala sobre aliança no Sinai. Se você ainda não está inscrita aqui no canal, esse é o momento. Já aproveita, se inscreve, já convida seus amigos também para participar de mais um estudo da lição conosco. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor Jesus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém. É certo e é fato que nós somos imerecedores deste favor, por isso chamamos graça. Chamamos, ó Deus, a Tua bondade a cada dia se destacando na nossa vida. Queremos pedir uma bênção especial sobre este momento. Nós queremos aqui traçar algumas ideias, aquilo que o Senhor planejou para nós, quanto filhos, a aliança que o Senhor tem para trabalhar conosco, que nós possamos, ó Deus, desenvolvê-la cada dia mais em nossa vida. Pedimos que fique aqui, que seja, por favor, exaltado e glorificado através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, boa tarde, bom dia! Não sei que horário você vai estar nos ouvindo, nos assistindo, mas seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Lição com Elas. Eu sou a Ana Brasil, falo aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. Estou muito feliz de mais um estudo aqui com essa turma animada aqui das meninas. Oi, eu sou a Liana Feitosa, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, você que nos assiste pela primeira vez, você que já é freguês, assíduo desses vídeos, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente. O nosso intuito é falar sobre Cristo, falar sobre as alianças que Ele faz conosco, o seu povo, e é muito bom estarmos entre amigas, entre irmãs, para falarmos desse Deus maravilhoso. Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou jornalista, e é um prazer estar aqui com vocês. Oh, muito bom, gente. Que bom estar aqui de volta. Meu nome é Moara, eu falo aqui de Brasília e para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre a palavra de Deus, aprender nessa troca e principalmente estar num ambiente onde temos tantas mulheres, na verdade, como protagonistas. É muito importante esse espaço. A gente precisa olhar, revisitar a palavra de Deus através desse olhar, não é? Esse olhar que por muitas vezes ficou como minoritário, e aqui a gente é totalmente majoritário, e é um espaço importante, não é? Assim, dessa forma, a gente começa a naturalizar ou, de alguma forma, motivar mais mulheres e mais igrejas, escolas sabatinas, espaços de jovens e de conversa a incluírem ou a abrirem intencionalmente espaço para a fala delas, para as mulheres falando. Então, a lição por elas, sempre quando eu estou aqui, eu fico muito feliz e é um prazer compartilhar desse momento com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, como a Ana já falou, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, é a minha primeira vez entre todos vocês, me sinto super honrada. Eu falo aqui de Montreal, é uma cidade que fica no Quebec, aqui no Canadá, e é muito bom estar com vocês nesse momento, abrindo, discutindo a palavra, falando um pouco mais sobre o que o Senhor tem a nos revelar através desse estudo. Muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vai ser bênção, com certeza. Amém. Olá, tudo bem, queridos? Que bom, queridas. Que bom estarmos todas juntas aqui para melhor estarmos a palavra do Senhor e desfrutarmos das bênçãos que a gente consegue obter ao pararmos um tempinho do nosso dia a dia. Nós sabemos que o nosso dia é muito corrido, a jornada de trabalho é intensa, mas estar com Cristo logo pelas primeiras horas da manhã e ter esse guia de estudos tão importante que é a lição da Escola Sabatina, nos permite ver ao longo do dia as coisas que Deus tem feito por nós, observar detalhes mesmo desse relacionamento especial que nós desenvolvemos com Jesus. Eu falo aqui de Sorocaba, interior de São Paulo, bem pertinho da Ana, e me chamo Suelen, e espero que nós possamos juntos entender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor aqui. E estou muito feliz de estar participando com vocês, viu? Que bom, Suelen, Ruby, a primeira vez aqui de vocês com a gente fica muito feliz. E o tema dessa semana, lição 7, né? Chegamos à lição 7 do nosso guia de estudos, com a lição de tema Aliança no Sinai.
E eu não sei da parte de vocês, mas eu já queria ir direto para o domingo, porque o sábado ele traz uma introdução e um pequeno resumo do que a gente vai conversar ao longo da semana, né? Ao longo da semana a gente estudou quais imagens Deus usou para descrever seu relacionamento com Israel, quais as histórias do Êxodo, do Sinai que se assemelhavam à salvação, enfim, entre outros temas. Mas a lição de domingo ela já vem falando daquilo que o nosso verso áureo, o nosso verso para memorizar, traz, né? Alguém gostaria de ler aí, por favor, o verso para memorizar? Está em Êxodo 19:4. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19:4. É isso, gente. Aqui, já no começo da lição, nós temos essa demonstração linda, essa ilustração linda de como que Deus age conosco, né? Deus é um pai de amor, como uma águia cuida de seus filhos, é assim que Deus faz conosco, né? E essa é a realidade que Israel se encontrava. Israel esteve imerso no paganismo, se distanciou dos princípios de Deus, e Deus, como uma águia, ao lançar os seus filhotes para fora do ninho, para que elas aprendam a voar, Deus se coloca debaixo de nós quando estamos em queda livre, quando estamos para cair no abismo, ele se lança e nos resgata. E era isso que Deus pretendia fazer com o povo de Israel. E é sobre isso, né, que a gente estudou, é dentro desse universo que a gente ficou ao longo dessa semana refletindo, pensando em como que Deus resgata o seu povo. E eu diria que essa lição nos ensina, como se fosse um tutorial. Eu me senti mais ou menos que lendo um tutorial de como resgatar pessoas perdidas. Foi assim que funcionou essa lição para mim. Me remeteu a um passo a passo de como resgatar pessoas perdidas e fazê-las aderirem à missão. Vocês concordam comigo? Vocês enxergaram isso também, esse passo a passo? O interessante aqui, Liana, que quando fala que Deus ele vai como sobre as asas de águia resgatar o povo de Israel, isso é bonito para a gente, porque se a gente leva por uma perspectiva pessoal, a gente consegue se ver num abismo muito profundo de pecado, e esse abismo possivelmente nos lançamos pela nossa própria vontade, e é um dos outros pontos que a lição traz também, esse livre-arbítrio que Deus constantemente nos oferece. Ele tem ali tudo que ele pode proporcionar para nós, mas nós precisamos nos apropriar através da nossa própria escolha. Então, quando eu vejo que ele se lança como um águia, eu consigo me imaginar caindo, só decadência, porque sou pecador e falha. E quando eu estou nessa decadência, em algum momento de lucidez espiritual, eu clamo a Cristo, como o povo de Israel fez. E quando eu clamo, ele vem, mas ele vem numa velocidade muito maior do que o meu pecado. Ele vem numa velocidade muito maior do que a minha queda livre no meu desejo autêntico de pecar e me distanciar dele. Então, quando ele desce para me amparar. E isso é algo surreal, é algo relacional. Eu entendo que mesmo esse livramento, ele precisa ser relacional, ele precisa ser entrelaçado, sabe? Eu preciso clamar, Jesus, vem até mim. E o mais legal de tudo é que ele me ampara independente do pecado e do abismo que eu me encontro. E é isso que é importante para a gente sempre lembrar e também levar para outras pessoas. Porque às vezes nós vemos pessoas falando, mas você acredita mesmo que Deus pode me salvar na situação que eu estou? Você acredita mesmo que Deus pode ouvir a minha oração? Eu estou derramado aqui, eu estou completamente errado, equivocado nas minhas concepções espirituais. Eu sinto que eu estou distante, eu percebo a minha distância de Deus. E a gente pode, com total propriedade, olhar para essas pessoas e dizer, amigo, você não está entendendo. A gente está falando de Deus. Você pode estar em outra dimensão que Ele te alcança, porque Ele está em todos os lugares, Ele é soberano. Então, essa realidade, esse amor intenso de Cristo, que nos busca e nos alcança, onde quer que nós estejamos, e nos ampara com as suas asas, isso, para mim, é algo sobrenatural. É a esperança, na verdade, é o moinho, eu acho, que gira a nossa vida, né? Eu gosto dessa figura da águia, porque ela não fala sobre nós, ela não fala sobre os filhotinhos, ela fala sobre quem nos resgata.
é uma figura que fala sobre Deus. Ele nos resgata independente, a gente não precisa fazer nada. Na verdade, até eu achei interessante a forma que o nosso guia de estudos tratou isso. Ele fala assim, ó, se a vizinha era ainda muito jovem e desnorteada para voar, a águia-mãe mergulhava por baixo dela e tomava nas costas e voava de volta para o ninho. Nós somos desnorteados, nós somos muito fracos para voar, nós somos débeis, pecadores. E essa é a nossa condição. Minha vozinha tá aqui, gente. Ela tá vendo ao mesmo tempo aqui um Discovery Channel e tá comentando. Daí ela esquece que eu tô gravando. Então, nós somos essas pessoas. A gente tem, sim, como vocês falaram, essa impressão errônea de quem é Deus. A gente acha que Deus é como nós. A gente só ajuda quem a gente gosta. A gente só vai à assistência de quem a gente acha que merece, mas ele não. A gente não precisa estar perfeito, a gente precisa estar forte e sabendo voar para ele estar do nosso lado. Pelo contrário, ele vem para resgatar aquele que não tem condições, aquele que está desnorteado, aquele que não sabe o que fazer e que está em queda livre. E isso fala muito para a gente. A gente precisa agir como Deus age. É perdoar os nossos pecados assim como nós perdoamos. A gente precisa aprender esse Deus. Se ele é assim com a gente precisa ser assim com o próximo, né? Então, essa lição aqui, para mim, é muito especial. Eu achei interessante que vocês trouxeram esse ponto, essa percepção, esse ponto de vista, e eu concordo realmente, mas é interessante um ponto que a Moara comentou, que é sobre a questão da perspectiva, que a gente começa com a perspectiva da águia, né? Lá na frente a gente vai ter algumas outras ilustrações falando da perspectiva do povo. Mas é interessante quando a gente fala da perspectiva da águia, porque eu acho que a nossa tendência é encontrar meios para que nos adaptemos, para que sejamos aceitos, encontrados e resgatados por Deus. Mas a águia, ela vem e o verso, né, ele fala, ele é muito claro, e outros trechos, outros versos que são citados aqui no domingo. Como Deus, ele fala, você estava lá e da forma que eu te encontrei, eu cheguei e te ofereci essa aliança, esse resgate. Não tem aquele momento em que Deus ele chega e fala assim, olha, eu estou vendo que você precisa de ajuda, vamos negociar aqui nossa ajuda? Então, é interessante essa perspectiva divina que chega e oferece essa aliança para quem está precisando, no caso, nós, né, nessa situação. E a gente aplicando a terceiros, isso aí fica... se a gente não passa adiante a boa nova do reino, ela vai perder o sentido, né? Então, isso é super importante também. E tudo isso está baseado no caráter, né? No caráter desse Salvador. No caráter... a Moara, ela pincelou esse sentido, né? Às vezes a gente pensa muito nos nossos méritos e nas nossas habilidades, mas a gente esquece de focar nas habilidades daquele que nos sustenta, da águia que nos resgata e do Salvador que nos livra do pecado. É no caráter dele que a gente precisa focar a nossa atenção, né? A lição mesmo, ela usa as seguintes palavras, fala que o nosso Deus, ele é eterno, apoiador, protetor, ele é encorajador, o desejo dele é nos conduzir à plena maturidade, assim como a mãe águia quer que seus filhos aprendam a voar e alcancem a plena maturidade, essa é a mesma intenção do nosso Deus. Ele quer que sejamos seres independentes, no sentido de pensarmos com a nossa própria cabeça, de tomarmos as nossas próprias decisões, de agirmos conforme a nossa consciência, mas, claro, estando plenamente e intimamente ligados a ele, porque a partir do momento que a gente bebe da fonte correta, a gente tem uma boa mãe águia, né? A gente é bem direcionado por Cristo, e a gente busca esse direcionamento de Cristo, né? Porque ele já fez a parte dele, resta nós fazermos a nossa. A partir do momento que a gente cumpre a nossa parte, busca beber da fonte da água viva, nós temos condições de chegarmos a uma plena maturidade, não perfeita maturidade, mas uma maturidade suficiente para que
tenhamos boas escolhas, façamos boas escolhas, tomemos boas decisões, e possamos, de igual maneira, sermos equilibrados e maduros ao transmitir o nosso Cristo às outras pessoas, não conforme a gente gostaria que Deus fosse, não moldando um Deus conforme a nossa imagem e semelhança, mas transmitindo a imagem o mais real possível de quem é verdadeiramente Deus, né? Não, muitas vezes, conforme eu gostaria que ele fosse, né? Mas como ele é, como a Bíblia nos mostra que ele é, né? E esse é um grande desafio, esse é um dos grandes desafios da vida cristã, porque nós repetimos muito o que está escrito. A gente está adiantando um pouco aqui, eu vou citar até um verso que está na lição de quinta-feira, mas eu acho que já que a gente entrou nesse assunto, cabe dizer, citar Romanos 10, 3, em Romanos 10, 3, eu li na linguagem de hoje, que eu achei fantástica, trouxe uma clareza diferente para mim, e nessa versão da linguagem de hoje diz assim: pois eles, né, Israel, não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Quando eu li isso dessa maneira, eu me identifiquei perfeitamente, porque eu faço isso hoje. Eu não vivi lá atrás com o povo de Israel, mas hoje, no século XXI, infelizmente, muitas vezes eu rejeito o modo que Deus usa para aceitar as pessoas, para querer aceitá-las ou julgá-las, né, o que é mais fácil, à minha maneira, né, e tudo isso que a gente está falando aqui nesse começo de papo tem a ver com isso que a gente viu na lição de quinta. Mas voltando para o começo da semana, a lição vem trazendo um padrão de salvação. Li, essa maneira de Deus... Pode falar. Desculpa te interromper, só antes de você puxar o próximo ponto para a gente não sair aqui da águia. Vocês sabem que eu sempre puxo negócio para as coisas dos bichinhos, né? Eu fiz assim lá na lição sobre Noé, e aqui eu quero puxar uma coisa. Gente, vocês não acham super legal que Deus se compara aos animais? Ele se compara à águia, ele se compara à galinha, ele se compara ao cordeiro, ele se compara ao leão. Isso só mostra para mim como ele dá valor para esses seres que também são suas criaturas, né? Então era só essa pinceladinha ali que eu queria falar. Aqui ele está se comparando com uma águia, e eu acho sensacional o respeito e como Deus consegue mostrar para a gente através da natureza fazer a revelação do seu caráter, né? E daí essas diquinhas estão espalhadas por toda a criação. E como naquele tempo ele fazia essas analogias, hoje a gente também acaba fazendo, acaba encontrando aqui, talvez na nossa biodiversidade, na nossa fauna, coisas que nos ensinam sobre o caráter de Deus, porque ele colocou, né, a digital dele em toda a criação, e eu acho isso sensacional. Sei que não tem nada a ver com a questão da aliança, mas eu acho que a gente pode ir tirando algumas liçõezinhas dessas coisas que ficam aí deixadas como pequenos tesouros pra gente, né, na palavra de Deus. É verdade. Mas tem a ver sim, né? Aproveitando, gente, eu amo o livro O Desejado, de Todas as Nações, e eu não sei se vocês já leram ele na versão com a linguagem de hoje. Eu trouxe, inclusive, aqui, veio na minha mala, quando eu vim no Brasil. Ele se chama O Libertador, nessa versão, que curiosamente ele foi, assim, parênteses, né? Ele foi feito mais para o público mais jovem e adolescente, mas eu achei, assim, sensacional, eu gosto bastante dessa versão, e tem um trecho aqui que ele fala bem assim, no capítulo, na página 182, quando Satanás diz que você é um pecador, diga para ele que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O argumento no qual podemos insistir agora e sempre é nossa condição de total desamparo, que torna necessário o seu poder redentor. O preço do resgate eu não tenho, a tua cruz prostrado eu me sustenho. Então, é interessante a gente trazer isso, esse conceito para a nossa vida cotidiana, porque constantemente existe aquela questão de as pessoas erram, a gente erra, a gente peca, a gente se afasta, e instantaneamente, ou alguém ou a nossa própria mente, né? Satanás, ele vem através de nossa própria mente falar, olha isso que você fez, de novo, você não presta. Mas é exatamente
para essa pessoa que Deus está oferecendo a aliança e o resgate. Então, é uma coisa a ser sempre relembrada sobre a validade desse pacto, dessa aliança, e para quem que ele se destina. Ele não se destina para alguém que já está voando, ele não se destina para, usando aí, né, os animais, ele não se destina para algum outro animal que já está independente, que já não precisa de ajuda. Ele está ali para ajudar alguém que está debilitado. Então, é muito importante a gente sempre reforçar esse aspecto. Perfeito, isso nos remete muito o Deus libertador. Isso deixa claro para a gente justamente o padrão de ação do nosso Deus, que é ele é repetitivo em salvar-nos de nós mesmos, né? Independente da condição em que nos encontramos, né? Um dos versos da lição de segunda-feira está em Êxodo 6:6, que fala 2 vezes, inclusive, no versículo 6 e no versículo 7, Deus, em primeira pessoa, falando que vai tirar o povo dos trabalhos pesados do Egito, né? Ele fala, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e manifestações de juízo, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Então, esse é o Deus, né, que a gente está falando. É esse Deus que tem esse padrão, ele repete esse tipo de atitude, que é a atitude de salvação, que é a atitude de nos tirar do lamaçal do pecado, né? E isso tem a ver com aquele verso que a gente repete aqui praticamente toda semana, que é todos pecaram, portanto todos carecem, né, da graça de Deus. Esse verso bíblico, ele é recorrente, ele apareceu essa semana novamente, inclusive, para nos lembrar disso, né, que todos nós carecemos dessa libertação, todos nós precisamos ser libertos do pecado, né, não importa o tipo de pecado, o que importa é que a nossa natureza é igual, né, todos seres humanos, independente da nossa condição financeira, do nosso status social, da nossa escolaridade, da cor da nossa pele, do jeito do nosso cabelo, das escolhas que a gente faz, das escolhas que a gente deixa de fazer, da igreja que a gente frequenta ou deixa de frequentar, todos nós temos uma natureza pecaminosa e carecemos dessa libertação. E todos nós queremos ter uma vida leve, né? Esse é um desejo humano, extremamente natural. E Deus, portanto, ele não quer aumentar a nossa carga, ele quer diminuir. Isso fica muito claro na lição de segunda-feira, que essa libertação é para todo tipo de pecador, portanto, é para nos livrar de qualquer tipo de pecado, porque o intuito dele não é que vivamos uma fé pesada, uma espiritualidade como se fosse um cabresto, né? Uma religiosidade que fica tolhindo a nossa liberdade, mas sim uma religiosidade leve, eficaz, efetiva, plena, né? E não tem como a gente voar como uma águia alto e plenamente se a gente estiver trancado, acorrentado, né? Nas nossas próprias regras, nos nossos próprios preconceitos, nos nossos achismos. Deus, ele nos propõe uma religiosidade leve, que nos oportunize o voar, né? Então a gente precisa lembrar disso, porque ele pagou o preço mais pesado. O sacrifício maior foi ele que pagou, né? O preço já está pago, essa parte já está cumprida. Então, muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente, inclusive, tem medo de pedir. A gente tem medo de pedir as coisas para Deus, a gente pede mal as coisas para Deus, mas ele mesmo nos fala, né? Que ele está aqui, ele fala, pois o Filho do Homem não veio apenas para servir, não veio apenas para ser servido, mas também para servir. Ou seja, ele veio para esse mundo para receber glórias, para receber honras. Claro, com certeza, eu quero dar honras e glórias ao meu Deus pelo sacrifício que ele fez, mas o sacrifício em si, ele é muito maior do que qualquer honra e qualquer glória que eu possa vir a dar ao meu Deus. Então, na verdade dos fatos, é que ele veio para servir, ele se entregou por completo. Não há nada, não há ação nenhuma, nem boa nem ruim que eu faça, que consiga competir com a grandiosidade desse sacrifício, né? E a lição, ela nos traz isso. Eu queria fazer Pode falar.
um acréscimo nessa parte do padrão de salvação, que é algo que realmente me encanta. Você falou sobre esse verso aí do Êxodo 6, 6 e 7, ele é realmente impactante. Mas, para mim, na minha concepção, eu acho que o mais legal de tudo é que todas as colocações são vindas dele. Nesse texto, não tem nada que a gente tenha participação. E eu fico feliz da vida por isso, sabe? Porque nós nos perdemos, ele vem e nos resgata. Nós nos distanciamos, ele vem e se aproxima. Então, nós estragamos tudo que era perfeito e ele veio e consertou através do Calvário e vai concluir quando ele voltar. Então, eu acho isso muito interessante, sabe? Quando a gente olha para nós mesmos e a gente consegue perceber que nós não somos nada, nós não somos ninguém, a gente consegue visualizar a soberania do Senhor. Sabe, eu posso olhar e falar, Deus, o Senhor me livrou, o Senhor me tirou da escravidão do Egito, o Senhor me resgata, o Senhor se faz Deus para mim, o Senhor me torna o seu povo escolhido, é o Senhor que me busca e eu nem preciso fazer nada por isso. Pelo contrário, né? A única coisa que eu fiz foi fazer errado, o que deveria antes ter feito certo. Então, eu só queria passar por essa etapa de que a iniciativa sempre é do Senhor. Às vezes a gente fica frustrado, né? Porque a gente não recorreu, porque eu não fui a Deus. Quando antes disso, Jesus já tinha vindo até nós. Ele vem através de nós por uma lembrança, ele vem atrás de nós por um toque, por uma criança que falou alguma coisa perto de você, por uma situação que você assistiu na TV, pela morte de alguém muito querido que você passa a meditar na sua própria vida, nas suas próprias ações, diante da percepção de que a vida passa muito rápido. Então, eu acredito que antes de nós nos colocarmos na busca de Cristo, ele já nos buscou antes, né? Eu tenho só mais uma lição, assim, para a gente tirar dessa parte. Claro que ela tem toda uma simbologia, um significado espiritual, mas eu gosto também de olhar o que esse resgate significou naquele contexto, naquela época. A gente tinha um povo que era escravo, que estava escravizado, né? É a forma, um povo que estava escravizado, porque ninguém nasce escravo, não é? Você é escravizado, você é oprimido. A gente tinha um povo que tinha sido escravizado, então eles estão na base da base da base, né? Estão em situação de opressão. E a gente tem um Deus que ele age ao contrário da lógica dos outros deuses, que normalmente os deuses eles vêm para escravizar nações, para dominar. Agora a gente tem um Deus que escolhe como povo quem estava na base da base da base sendo oprimido. Esse Deus todo-poderoso, ele vem no resgate daqueles que estavam escravizados. É uma lógica muito diferente, é uma coisa muito estranha aos olhos daquela sociedade, do que está acontecendo. Por que que os deuses se importariam com esses que não podem nada, que não fazem nada, que estão subjugados, né? Mas o Deus todo-poderoso, ele não escolheu uma nação que prosperava, ele não escolheu uma nação de quem já estava dando certo, ele escolheu quem estava ali, na situação de opressão. E ao contrário do que a gente viu, por exemplo, na nossa história, né, 1888, não foi assim, ó aí, agora vocês estão livres, viu? Vai. Ele não, ele é um Deus que dá condição. Ele vem, ele escolhe o povo oprimido, ele resgata esse povo oprimido, ele dá terra, ele dá sustento, ele dá pão, ele dá maná, quando ele dá umas carninhas também, ele é luz, ele é fogo, ele aquece esse povo, ele é sombra para esse povo também. Percebem que ele pega algo que está totalmente distorcido na sociedade, uma relação social que é completamente distorcida, que é o regime de escravidão, e daí ele intencionalmente equilibra essa balança. Ele não fala assim, ei, corre vocês aí para equilibrar a balança, dá seus corre, povo de Israel. Ele intervém de forma sobrenatural para reequilibrar essa balança. E isso diz muito para a gente hoje. Como que Deus quer que a gente, que hoje representa a mão dele, o agir dele, a boca dele, o pensamento dele aqui na Terra, como que ele quer que a gente faça as intervenções na sociedade para essas pessoas que são as mais oprimidas? Em Provérbios 31 diz, abre a tua boca
em favor daqueles que não podem falar, daqueles que não podem se defender. Deus está mostrando para a gente o tipo de coisa que ele faz, o tipo de coisa que ele gosta de fazer. E ele gosta de sair no resgate mesmo. Ele olha para quem está lá na situação. Opa, ganhei pipoca aqui. Ele está lá para quem está na situação de opressão, daquele que não está podendo levantar para se defender do chicote. E ele vem, intervém de forma sobrenatural. Às vezes nós somos muito tímidos na forma com que a gente intervém, né, para resgatar as pessoas. E eu não estou falando resgate só espiritual, não, porque o resgate espiritual, ele não tem como vir desacompanhado do resgate emocional, do resgate físico, do resgate financeiro, do resgate que promove decência, que foi isso que Deus reestabeleceu para o povo de Israel. Ele libertou da escravidão ele libertou da escravidão e concedeu dignidade. Ele não libertou e falou assim, já cumpri minha parte, eu sou Deus, eu fiz a parte mais difícil, que era tirar vocês da escravidão, agora vocês precisam se virar. Isso não quer dizer que o povo não teve um papel a cumprir. Lógico que teve, a gente sabe. E só que era um papel muito mais espiritual do que, digamos, social, econômico. Porque Deus deu as condições de subsistência para que o povo pudesse cumprir a parte espiritual que lhes cabia. Olha que incrível. A gente pincela nessa lição a questão do santuário, né? A gente não tem tempo para mergulhar nessa questão, mas eu acho que cabe aqui a gente pincelar, falar um pouquinho do que representa esse santuário, através da presença de Deus num templo, num espaço físico. Deus estava manifestando as intenções dele para com o povo, a libertação que não seria uma coisa temporária, seria uma coisa eterna, era uma aliança eterna. Deus estava ali firmando esse combinado e deixando exemplos práticos, né? Práticos, físicos, palpáveis e muito, muito claros para o povo entender quais eram as intenções dele. Deus ali estendeu um chamado, explicou como ele poderia se fazer presente no meio do povo, além das outras demonstrações que ele já tinha dado, deu as instruções sobre como o povo poderia montar esse santuário, né, que seria o meio pelo qual Deus demonstraria ao povo o plano de salvação dele, né, e esse plano é que o povo precisava revelar ao mundo. Então, Deus transmite a mensagem através do santuário, e o santuário seria a maneira com que o povo revelaria Deus ao mundo, e isso casado, obviamente, com os 10 mandamentos, né, porque a lei, então, o cumprimento da lei pelo povo seria uma expressão natural, né, pura, límpida, da obediência desse povo ao Deus que os libertou e que deu todas essas condições para ele, né? Esse seria o processo natural, essa seria a sequência ideal dos fatos. Deus liberta, se revela, o povo recebe os 10 mandamentos, o povo entende qual que é o caráter de Deus, retoma a linha de pensamento sobre como Deus age e o que Deus espera, entende o plano da salvação através do santuário, dos sacrifícios e todos os ritos que deveriam acontecer no santuário, e assim, através dessas demonstrações, eles poderiam transmitir a mensagem de que Jesus viria ao mundo, resgatar-nos todos nós do pecado, e, enfim, revelar todo o plano da salvação. Esse era o plano ideal, mas a gente sabe pela história que Israel desandou, né? Israel não foi essa nação que cumpriu tudo tintim por tintim, que fez a parte que lhe cabia do combinado, né? Nós sabemos que a resposta de Israel à aliança foi um esforço individual e humano de fazer as coisas do próprio jeito, e não mais do jeito solicitado por Deus, né? Nós vemos, então, claramente que pelas próprias forças, pelas próprias regras e tradições, o povo de Israel queria conquistar a justiça de Deus, né? E aí aqui a gente se depara com o fato de que as nossas ações não valem de nada, né? Não valem de nada. Não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus e a recebemos pela fé. A obediência é o fruto da fé, né? Isso está na lição de quarta-feira,
que casa perfeitamente com a lição de quinta, que traz essas lições, várias dessas lições que a gente já comentou aqui, sobre esse convite que Deus fez e que ele faz ainda hoje para a gente. E aqui eu quero fazer um paralelo rápido. Esse chamado de Deus, para que o povo atendesse atentamente a voz de Deus, guardassem a aliança de Deus e assim se tornasse propriedade peculiar dele, né, como um exemplo a todas as nações, esse chamado não se cumpriu com Israel, mas esse chamado, ele é estendido hoje para nós, né? Hoje, nós temos a incumbência de cumprir com essa missão, de cumprir esse chamado. Jesus já veio. Nós não vamos anunciar a primeira vinda, o nascimento de Jesus, mas o nosso chamado, a nossa responsabilidade é anunciar a segunda vinda do nosso Cristo, certo? Só que muitas vezes nós caímos no mesmo erro, e eu arrisco a dizer que nós hoje estamos falhando exatamente nas mesmas coisas que Israel falhou no passado. Nós hoje, como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós compreendemos que temos um chamado especial, que temos uma incumbência dada por Deus de anunciar a sua breve volta para o mundo. Nós estamos caindo no mesmo erro que Israel. Nós estamos querendo, com as nossas próprias regras, tradições e leis, falar quem Deus aceita e quem Deus não aceita, falar quem vai para o céu e quem não vai, e esse não é o nosso papel, não foi esse o convite que Deus nos fez, ele nos convidou para anunciar o céu vindouro, né, e a salvação em Cristo Jesus, ele não nos convidou a sermos juízes dos nossos irmãos. Então, já caminhando para o fim, eu queria refletir rapidamente sobre isso, e queria compartilhar com vocês esse pensamento, sabe? Porque a lição, ela fala que o homem deve fazer esforço veemente para vencer o que impede a cada um, né? Vou ler de novo. Deve o homem fazer veemente esforços para vencer o que impede de alcançar a perfeição. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, o esforço humano não é suficiente. Ou seja, nós precisamos de uma vez por todas entender que nada do que a gente faça ou deixe de fazer vai estar minimamente à altura do sacrifício que Jesus Cristo já fez por nós. Exatamente. E perceber isso, saber que o que a gente faz não é suficiente, ajuda a gente a entender que nós não somos a régua, nós não somos o parâmetro do nosso próximo. A régua é Cristo, e só Ele é suficiente. Então, quando a gente fica assim, pelos nossos esforços, tentando se sentir merecedor, a gente coloca por terra a graça. E a gente coloca por terra também todo o esforço da aliança. A gente aceita, a gente tem parte na aliança. A nossa obediência, ela vem pela fé de que Deus tem o melhor plano na nossa vida. Não porque a gente consegue conquistar a salvação, porque ela vem de graça. E daí, quando a gente se esquece disso, a gente começa a querer impor a nossa experiência pessoal, a nossa forma de agir, o nosso esforço. Nossa, mas eu me esforço tanto para não fazer tal coisa, e por que você não pode se esforçar também para não fazer tal coisa? Você não sabe, você nunca vai saber a guerra interna que tem na vida de cada pessoa, né? Da estrutura que ela veio, da onde ela surgiu, as coisas que forjaram aquele ser. Nunca vamos saber. Por isso que não devemos ousar sentar no trono de juízes. Eu acho que é isso que resume o que a Eliana acabou de falar. Quando a gente ousa sentar no trono de juiz, a gente está subvertendo a função do próprio Deus. Quando ele diz assim, vivam, se esforcem ao máximo, façam isso pela fé. Os padrões, a régua, o que tem que ser, eu estabeleci isso na minha vida, desci, assim como eu fui no resgate do povo hebreu, eu também vim aqui na terra para resgatar cada um de vocês. Me tornei homem, morri, e eu fui o grande exemplo de como se deve viver aqui na terra. E o exemplo de Cristo é um exemplo muito simples, né? Ele viveu de uma forma muito simples, muito prática, muito tranquila. Amai o próximo como eu vos amei, né? Um novo mandamento vos dou, um novo em profundidade. Ame como eu te amo.
E ame a Deus também acima de todas as coisas. Ele trouxe a simplicidade para a gente, e essa simplicidade não anula as outras coisas, pelo contrário, ela ajusta as outras coisas, ela regula o foco. Olha só, não adianta você fazer um checklist, não. Você tem que viver a essência. E só quem consegue perceber se você está ali dentro daquela essência, se você está se esforçando ao máximo para colocar aquela essência em prática na sua vida, é o próprio Deus. Eu não consigo olhar para a Liana e ver se ela está fazendo isso, porque ela pode estar fazendo aparentemente tudo certinho, e a essência dela está completamente corrompida. Ou ela pode estar totalmente, né, do que a gente estabeleceu como parâmetro, de uma forma muito estranha, mas Deus, que sonda os corações, vê de uma forma diferente, porque nós somos trapos de imundície, e Ele é justo, e Ele mesmo assim não desiste da aliança. O povo de Israel, o povo hebreu caiu, não foi o povo perfeito, e ele continua sempre com um plano. Ele continua sempre com um plano de resgate. Ele não desiste da gente em hipótese nenhuma. E isso é maravilhoso. Eu até já finalizo por aqui as minhas considerações, porque eu falei pra caramba hoje. Eu queria fazer um comentário, retomando ainda um pouco o que a Liana falou agora há pouco, sobre como Deus ele foi lidando com o povo de Israel ao longo dos anos. Ele dá ali o santuário, ele traz a lei. E uma coisa que me fascina, eu sou completamente fascinado por essa parte, quando você começa a ler ali Êxodo, você lê Levíticos, Deuteronômio, Números, você começa a ver as leis e as formas que Deus estava, de certa forma, assim, ensinando aquelas pessoas como é que eles deveriam se estruturar como sociedade, como é que eles deviam se organizar em relação às suas às trocas familiares, em relação aos clãs, e de uma maneira, se a gente lê as regras, vamos pegar aqui as regras de Levítico, por exemplo, do livro de Levítico. Se a gente lê, automaticamente a gente vai estranhar, a gente vai achar assim, que coisa esquisita. Só que se você pega e começa a estudar sociedades daquele período e começa a comparar como era o tipo de estrutura, qual era o tipo de adoração que eles tinham em relação aos deuses, às guerras e tudo mais, a gente começa a ver como Deus, de uma maneira incrível, maravilhosa, ele vem resgatar esse povo e trazer regras, normas, leis e ensinamentos que estavam anos à frente do que estava acontecendo naquela época. Eu gosto muito de usar o exemplo das filhas de Zelofeade. Por quê? Porque elas, só para quem não conhece, rapidamente, um homem tinha apenas filhas mulheres, e segundo a lei, quando alguém morresse, a herança iria para o filho mais velho, para o primeiro filho homem, né? Só que aquele homem tinha só filhas mulheres, então elas não iam receber nada, e era isso aí. E elas chegaram até Moisés e falaram: Moisés, a gente acha que isso não é justo, você pode dar um veredito? Moisés vai até Deus e Deus fala: o que elas estão falando é justo, então vamos alterar a lei a partir da requisição que foi feita por essas mulheres. Naquele momento, eu vejo Deus falando assim: aos poucos, à medida em que essa sociedade vai descobrindo coisas que a gente pode ir adaptando, eu vou trazendo um pouquinho mais para eles seguirem nesse caminho que eu vejo como caminho ideal. Então, assim, quando a gente vê a forma que Deus cuida, ele traz e ele oferece essa aliança, que ela é completa, né? Ela vai tá, não existe esse conceito de, olha, gente, eu vou cuidar da vida espiritual de vocês agora. Porque quando Deus traz o resgate, ele cuida de você. E nós temos a tendência de pensar na lógica grega, de que a gente tem as separações, a gente tem essa alma, esse corpo, essa vida espiritual, a vida mundana. O que eu faço, se eu pensar no ponto de vista adventista do sétimo dia, quem eu sou do pôr do sol da sexta para o pôr do sol do sábado, quem eu sou na semana. Mas Deus, ele não, quando ele traz aliança, ele fala assim: eu vou tratar você como algo completo, como esse ser completo. E aí, aqui fala, né, ajuntando o tema quarta e quinta, o trecho de Caminhos a Cristo, que fala que a gente não vai conquistar, eu não sei se eu estou usando as palavras certas que está na lição, mas nós não vamos conquistar a salvação
pela obediência. A salvação é gratuita, é um dom de Deus para ser recebido pela fé. E a obediência vai ser o fruto da nossa fé. Então, a gente tem esse combo incrível, não tem como você fazer nada, porque a partir do momento que eu virar e falar assim, puxa, consegui um negócio legal, eu estou falando que o sangue de Jesus já não é tão interessante assim, porque o que eu fiz é bom o suficiente para pelo menos uma gotinha que ele derramou. Então, nada que a gente faça, a salvação vem pela fé. E aí, depois, a fé vai nos levar a esse caminho da obediência, que não se resume, a gente lembra muito dos 10 mandamentos, né? Mas eles não se resumem a uma lista que a gente vai fazer um checklist, e aí a gente fala assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, Deus está falando assim, eu te trato como um ser completo, e com esse ser completo que você é, o que eu estou trazendo para você vai além de qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de tradição, e isso vai continuar vivo ao longo de séculos e de milênios. E isso, para mim, é algo fascinante, porque quando a gente vê os erros de Israel, que fala lá na quinta, são exatamente os mesmos erros, que é buscar cumprir a aliança, digamos assim, pelas obras, não pela fé, não aceitar a justiça divina, mas a própria justiça, tentar trazer a própria justiça. Então, é interessante que não só a aliança de Deus, ela é perpétua e continua sempre a mesma. Quando a gente chega lá no céu, né, a gente vê quem foi salvo lá de Adão, aí quem foi salvo na época de Isaías, quem foi salvo na época do século XIX, hoje, daqui a alguns anos, cada pessoa vai se parecer de um jeito, vai se vestir de um jeito, vai gostar de algo, mas todos eles vão seguir os princípios dados e colocados em prática pela fé. E a gente precisa aprender, finalizando, falei já meio bastante, né? Aprender com o quê? Os mesmos erros, as quebras da aliança ao longo da Bíblia seguem um determinado padrão. Sempre todo mundo quer dizer assim, Jesus, Deus, lindo o que você está fazendo, mas toma um pedacinho aqui da minha justiça. Ou então, maravilhoso, legal, a salvação é pela fé e tal, mas olha que coisa bacana que eu fiz aqui. E aí sempre traz esse mesmo padrão, esses mesmos erros, essas mesmas quebras, que hoje a gente também tenta fazer isso. E isso é um aprendizado muito necessário. Perfeito. Para nós encerrarmos, Suelen, Ana, alguma consideração? Eu queria fazer uma consideração. Por favor. Existem dois paralelos quando a gente fala dessa questão de obras, né, para ser salvo. Uma das coisas que pode nos levar a entender que as nossas obras nos salvam é querer tampar o sol com a peneira, sabe? Senhor, eu sou assim, eu gosto de pecar, eu tenho esse negocinho aqui, ó, é errado, mas isso me dá um gostinho tão bom, isso aqui traz tanto alívio para minha alma, eu preciso disso aqui, Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer assim, uma barganha. Eu vou ficar com isso aqui para mim, o Senhor não tira e já me perdoa por essa situação. E, em troca, eu vou doar tanto para a sua causa. E aí a gente coloca a obra na frente da fé. Não porque a gente entende que realmente salva, mas porque a gente quer se justificar. E é outro erro que a gente comete, porque a nossa justiça ela vem de Cristo e é Ele quem nos justifica também, além de nos purificar. E uma outra questão dessa ideia de salvação pelas obras é que a gente precisa quebrar essa ideia. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas às vezes dá um nó na minha cabeça, porque a gente foi criado dessa forma. A gente foi trabalhado assim, quando criança eu ouvia, olha, não faça desse jeito, porque senão Deus não vai te dar tal coisa. Papai do céu vai chorar. Exatamente. Então, poxa, gente, Jesus já chora. Independente de eu acordar e não levantar da cama e ficar imóvel, ele está chorando por mim. Porque a minha natureza é pecaminosa. E ele chora pelo pecado. O que eu faço ou deixo de fazer pode intensificar o sofrimento de Cristo. Eu acredito assim. Mas eu não acredito que isso seja a sua totalidade. Porque ele já sofre por mim independente. Ele sofreu na cruz, ele continua sofrendo porque eu insisto em não aceitar aquilo que ele propõe para mim.
Um outro ponto muito específico com relação a essa questão das obras, o obedecer é gratidão. E um detalhe muito específico, é relacional. Eu converso com uma amiga minha, nós trocamos algumas ideias na meditação da manhã sobre o que eu vi na Bíblia, sobre o que ela viu. E esse dia a gente estava conversando e a gente falou, nossa, como a gente está redundante, né? Porque a gente lê e a gente acaba em relacionamento. Em relacionamento. Tudo que a gente lê combina em relacionamento. É porque é isso que Deus quer para a gente. Quando ele propôs a aliança para o povo de Israel e ela se estende a nós também, o que ele queria era que Israel se relacionasse. Olha, eu vou te livrar. Você não vai ser mais escravo, agora você é livre. Mas você não é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para me adorar em totalidade. Você vai poder me adorar da maneira como eu quero, da maneira como você vai crescer me adorando, como você vai amadurecer, que foi o que a Liana falou há tempos atrás. Uma coisa não anula a outra. As minhas obras não me salvam, mas eu reajusto as minhas obras por gratidão àquilo que Cristo fez por mim. Cristo morreu na cruz do Calvário, ele me liberta, ele desce como águia, ele me salva no abismo do meu pecado. E como é que eu posso viver uma vida exatamente do jeito que eu quero, em desconformidade com aquilo que Deus me oferece? Isso não é coerente com aquilo que Deus fez por mim. Então eu obedeço por gratidão. Tem uma parte na Bíblia que mexe muito comigo, sabe? Que dá a ideia dessa relação, eu finalizo a minha fala com isso. Pedro, quando estava no mar, Jesus estava com eles ali, ele se afastou um pouco para falar com a multidão, e aí ele fala bem assim para o discípulo, ele fala, Pedro, querido, joga a rede, fazendo favor. E aí Pedro olha para ele e fala, não, você não está entendendo, né, Jesus? A gente já jogou isso aqui um monte de vezes, o negócio não está dando nada. Jesus não veio nem um girino grudado nessa rede, não tem peixe aí. E aí ele fala assim, mas joga. E na minha versão, da nova versão transformadora, isso mesmo. Na nova versão transformadora, ela fala bem assim, eu vou fazer, Jesus, mas eu vou fazer porque é o Senhor que está me pedindo. Naquele primeiro impulso de Pedro, ele estava obedecendo, não é porque ele queria. Ele estava obedecendo, não era porque ele tinha certeza que ele ia pegar peixe. Ele estava obedecendo porque ele já havia visto os milagres de Jesus em alguns momentos. E ele conhecia o Cristo que ele estava prestes a obedecer. Então, na impossibilidade dele, na incredulidade dele, ele sabia que Jesus poderia encher aquelas redes de peixe. E aí, então, depois que Jesus enche e eles pegam peixe, tem uma coisa que me marca. Pedro, ele fala, olha para os discípulos que estavam juntos, fala assim, vem, me segue. E aí eles falam, beleza. Aí eles largam a rede de peixe que estava lotada, que eles estavam tentando pescar, tinha um tempão. E eles deixam a rede de peixe para lá, porque agora pouco importa. Foi o Cristo verdadeiro, o Messias, que me chamou para andar com ele, e eu vou. Eu não quero saber de peixe, eu não quero saber de dinheiro, eu não quero saber de nada. Eu vou andar com Cristo. E agora, a partir desse momento, Pedro, ele não obedece mais por evidência de que ele era o Messias. Pedro começa a obedecer por relacionamento. E mesmo no relacionamento, quando ele nega Jesus, ele entrelaça-se novamente com Cristo. Então, o ideal é que nós entendamos que nós precisamos nos relacionar com Cristo. A aliança não é um ponto fixo, é só aquilo dali que Deus tem para me oferecer e acabou. Isso se renova. Cristo se renova cada dia. Como diz a Bíblia, as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida cada manhã. Então, isso é assim, é todos os dias, é a todo momento, é todo ano. Deus se renova conosco. Então, nós não podemos fixar. Os 10 mandamentos? Então, eu vou guardar isso aqui e você salva. O que tem que fazer? Eu tenho que dar dinheiro para o próximo? Então, eu vou dar dinheiro e você salva. Não é isso não, amigo. É a partir da sua vida, são as suas vivências, as suas experiências, as suas decisões que vão entrelaçando no seu relacionamento a afirmação da sua aliança com Cristo. Amém. 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 Bom, a minha consideração, ou as minhas considerações finais é a seguinte: o princípio é a graça de Deus. E na aliança, o resultado é a minha obediência, a sua obediência, a nossa obediência. Então, assim, aquilo que não está escrito, eu também não posso pegar a minha métrica e sair por aí denominando que funciona assim e não funciona daquele jeito. Então, Deus, aquilo que ele deixou claro é que eu ame, é que eu desça até onde está aquele necessitado. Porque a águia, ela desceu lá para pegar o seu filhotinho. Jesus desceu, Deus desceu aqui através de Jesus
para me resgatar como pecadora. Então, eu não posso ficar no pedestal achando que porque eu pertenço à igreja tal, à igreja A, à igreja B, eu estou numa condição melhor. Deus virá buscar um povo remanescente, aquele que perseverar vivendo a aliança que ele fez com cada um de nós. Independente da maneira que o outro me vê, eu tenho que testemunhar que esse Deus fez uma aliança comigo e que eu devo receber essa graça e obedecê-lo e amá-lo e testemunhar e salvar aqueles que estão à minha volta, curando ele fisicamente e depois levando a graça espiritualmente para ele também. Que Deus nos abençoe. Obrigada Amém. Por ter participado Eu agradeço, por ter participado mais uma vez aqui com vocês. É sempre muito bom e que você compartilhe da graça e do amor do nosso Deus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, te agradecemos porque o Senhor nos ouve, te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco e que fronteiras geográficas, elas não são nada quando estamos reunidos e para dividir e para falar a tua palavra. Pai, esteja com cada pessoa que está assistindo, com cada pessoa que está buscando se aproximar de Ti e fortaleça as pessoas, que o Teu Espírito seja derramado sobre cada uma delas, para que elas possam Te encontrar, para que elas recebam essa Sua aliança e que todos nós aqui nós que estivemos aqui dividindo a palavra, sejam os que estão assistindo, possamos um dia também fazer isso pessoalmente na Tua presença. Continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram, tá? E até semana que vem. Pois bem, este foi o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Estamos muito felizes que você escolheu participar deste momento conosco. Desejamos que a sua família esteja bem e que vocês tenham um ótimo sábado.